Olá, boa noite, graça e paz. Resumo da lição bíblica de escola dominical, lição de número 9. Ordenança para uma vida de santificação. Então, até para ter uma vida de santificação, existe uma ordenança. Amém? Mas, afinal, presbítero, o que significa santificação? Separação. É você ser separado daquilo que Deus não se agrada. Mas existem coisas que Deus não se agrada? Sim. E existe muito. Por isso, devemos ter uma vida separada ou de santificação. A Bíblia nos diz o seguinte: segui a paz com todos e também a santificação, porque sem as quais ninguém verá o Senhor. Bem? Essa lição, o texto áureo dela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Vamos lá. Parte B do texto áureo. A vossa santificação. Então, a nossa santificação é a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Simplesmente por isso, porque Deus é santo. E se Deus é santo, Ele quer também que nós sejamos santos. Tá, parte C do versículo. Que vos abstenhais. O que é abster? Deixar. Não praticar mais. Porque segundo os Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem fumava, não fuma mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem falava palavrão, não fala mais. Quem matava, não mata mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem fornicava, não fornicava mais. Então, abster é deixar, é não praticar de novo. Abstenhais da prostituição. Então tem que deixar, tá? O primeiro objetivo dessa lição diz assim, falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. É exatamente a carta de Paulo aos Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ou sem as quais ninguém verá Deus. Mas, para nós termos uma vida de intimidade com Deus, precisamos da santificação? Sim. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado ele faz uma parede divisória entre nós e Deus. E por causa do pecado, Deus, Ele não se aproxima de nós. Ele não abandona a gente, mas Ele não se aproxima. Ele quer que a gente tenhamos uma vida separada, limpa, pura, de santidade e de santificação. Então a parte 1 vai falar exatamente: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Os textos de referência da referida lição está em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 1. Depois, 1 Tessalonicenses 4, verso 7 e 2 Tessalonicenses 5, verso 23. Certo? No 2 Coríntios 7, ele diz que nós temos que nos purificar de toda imundície e nos santificar, aperfeiçoando sempre a nossa santidade em temor. Em 1 Tessalonicenses 5, 7,
ele diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E em 2 Tessalonicenses 5:23, ele diz que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem permanecer conservados irrepreensíveis, sem nenhuma mancha, até Jesus voltar. Certo? Então, a parte 1 da lição, o tópico, um resumo dela, nós vamos tratar exatamente sobre a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. A palavra santificação, no grego, é agiasmos, que significa consagração, purificação, santificação, do verbo agiaso, que significa separar, separar das coisas profanas ou consagrada. Isso aqui lá no Velho Testamento, lá atrás, e no Novo também, muitas pessoas, infelizmente, queriam ter uma vida dupla. E Deus não se agrada disso. Temos que ter a nossa vida separada. Consagrar, separar das coisas profanas ou consagrar, purificar ou santificar, tornar limpo. Santificação, separação do pecado, estar sem mistura, sem contaminação para o uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra do Senhor. Contrário ao profano, práticas impuras e indignas. Então Deus quer que a gente se separe dessas coisas. Deus quer que nós tenhamos uma vida de separação e de santidade. Deus não quer mistura no meio do seu povo. Deus não quer que o seu povo se misture e se profane com coisas mundanas e vis desta vida. Ele quer que a gente tenha uma vida de santidade e de separação. O tópico seguinte, que é o 1.1, diz que a santificação é essencial para a comunhão com Deus. O que é essencial? É aquilo que não deve faltar. Essa caneta, ela é essencial para mim? Eu preciso dela, porque através dela eu vou fazer anotações, eu vou assinar documentos. Então eu preciso. Esse telefone celular, ele é essencial para mim? Eu preciso dele para me comunicar com as pessoas, para receber mensagem de alguns órgãos de proteção. Então é importante. Então, essencial é aquilo que não deve faltar. E o que não deve faltar na nossa comunhão com Deus? A santificação. Ela é muito importante. É essencial, não deve faltar. Santidade é o padrão de pureza ética e moral do crente em Jesus. Santificação é o processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Então, a santificação começa onde? No novo nascimento. Mas quando? Quem roubava, não rouba mais. Agora eu estou em Cristo. Então, eu aceitei Jesus, recebi as instruções do novo convertido, passei pelo batismo e a partir do momento que eu sepultei meu velho homem, dali para frente, tudo que eu praticava lá atrás, eu não posso mais praticar. Eu tenho agora uma nova vida. É o processo que se inicia no novo nascimento, que é no batismo. Tá? Então está aqui. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus, porque Deus é santo. Levítico 11:44. Então, se você rejeita a santificação, você rejeita Deus. Ou você acha que Deus, ele pode habitar num corpo imundo, sem santidade? Não. Não foi Deus quem criou o pecado, não. Não foi Deus quem criou a morte, não. Foi o próprio homem. Então, no pacote da vida já veio a morte junto. Meu pastor fala sempre isso. Então, aqui está. Deus, ele não habita. E não tem como. A Bíblia diz assim, o próprio Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é a graça? Favor imerecido, é tudo aquilo que eu e você não merecemos. Então, guarde bem isso.
No próximo tópico, que é o 1.2, elementos e meios para a santificação, tá? Existem vários meios da quais nós podemos nos santificar. Qual o principal dele? A palavra. A palavra santifica? Sim, é o meio, João 17:17, tá? O sangue de Jesus Cristo nos purifica, Efésios 1:7 e 1 João 1:7, tá? O próprio Jesus, ele falou isso: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos santifica. Ela nos santifica. Mas para ela nos santificar, o que nós precisamos fazer? Estar lendo a sua palavra, estar meditando na sua palavra, para a gente receber a purificação. Então o primeiro meio é a palavra, o sangue de Jesus, tá? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça, a dedicação a Deus, tem vários meios, a vigilância, tá? Tudo isso aqui são meios que vai colaborar para nós nos santificar. Ler a palavra, ter uma vida de santificação. Eu posso ter amizade com todo mundo. Paulo falou, eu posso fazer todas as coisas, mas não me é lícito, não me convém fazer. Eu posso ser amigo de todos, mas eu tenho que me separar deles, porque as obras dele é ruim. Jesus falou que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram ruins ou más. Quem falou? O próprio Cristo, quando esteve aqui. Então eu li aqui para você, falei aqui para você em resumo rápido, de vários meios para você alcançar a santificação. A palavra de Deus é uma delas. O próprio salmista, se eu não me engano, no Salmo 119, versículo 9, ele diz assim, como purificará o mancebo o seu caminho? Aí ele dá embaixo a receita, observando conforme a tua palavra. Depois, lá no Salmo 119, verso 105, ele vai falar assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guardou? O próximo tópico, que é 1.3, ele vai falar que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação aonde? No temor a Deus. Então ele vai falar no próximo tópico que nós temos que santificar a nossa santificação, aperfeiçoando a cada dia no temor a Deus. O que é temor? Você sabe? Paulo chama a atenção dos irmãos na segunda carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Paulo diz que nós que temos tais promessas, que promessa é essa que Paulo está falando? A promessa de vida eterna, a promessa de estar com Jesus quando ele voltar. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne. Se você for lá para Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante, você vai ver lá as obras da carne e os frutos do Espírito. Observou um detalhe lá? As obras da carne lá em Gálatas 5, 22 em diante, são 17 itens que Paulo fala lá que são as obras da carne. Mas se você observar lá também, os frutos do Espírito são 9. Os frutos do Espírito são 9. As obras da carne são 17. Então você observou que há uma guerra tremenda entre a carne e o Espírito, porque a carne
puxa para as coisas da terra. O espírito puxa para as coisas de cima. A Bíblia diz que nós temos duas naturezas. Como assim duas naturezas? Vamos lá. Vamos entender esse passo a passo. Quando Deus formou o boneco de barro, ele usou a matéria da onde? Da terra. Só que esse boneco estava inerte. Aí Deus, para dar vida àquele boneco, ele fez o quê? Assoprou na sua narina o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o homem andou, o homem falou, o homem pecou. Aí está. Então está bem, duas naturezas. Então nós temos que aperfeiçoar. Então Paulo fala que nós temos que se purificar de toda imundície da carne, nos aperfeiçoando a cada dia na santificação, ou seja, se separando. Não, isso aqui vai fazer mal para mim. Opa, se vai fazer mal para mim, opa, não vou fazer. Ah, isso aqui também vai fazer mal para mim. Então, opa, não vou fazer. Isso aqui também vai fazer mal para mim. Então eu tenho que me purificar. A Bíblia diz o seguinte: quem é santo, santifica-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem diz isto? A própria palavra do meu Deus. Aleluia. Tá? Então está aqui. Então Paulo chama a atenção dos irmãos lá, exatamente para que haja uma purificação de toda a imundície. Nós temos que separar. Mas infelizmente tem pessoa que não consegue se separar dessas imundícies. Ele vive encharcado nisso e acha que Deus se agrada. Não tem como Deus se agradar do pecado. Não. Deus ama o pecador, mas o pecado não. Deus ama a pessoa, mas os atos que a pessoa pratica, não. Deus não ama esse tipo de ato. Isso está escrito na palavra. E a palavra ela é fiel e verdadeira. Tá? A parte 2 da lição vai falar que devemos ser santo porque Deus é santo. Então a parte 2 diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Você já viu Deus misturar com muitas coisas? Não. Ele não se mistura. Ele é um Deus santo. Ele não se mistura. A Bíblia diz bem claro que o pecado ele criou um distanciamento, uma barreira entre o homem e Deus. Mas Jesus, ele da cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo para que o homem tivesse acesso, mas você precisa também ter uma vida de santidade. Você imagine alguém aparecer na presença do juiz de qualquer maneira, o juiz não recebe. Então, Deus ele é considerado o juiz. Então, como é que eu vou apresentar diante de Deus desnudo? Não posso. Observe a atitude de Adão. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Se escondeu. E Deus, na viração do dia, falou assim: Adão, 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 onde você está, Adão? Adão, onde você está, Adão? Adão disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas eu me escondi porque eu estava nu. Deus falou: Adão, quem foi que te mostrou que você estava nu? Então, Adão sentiu vergonha de se aparecer diante de Deus porque ele estava nu, despido. Ou seja, Adão saiu da primeira dispensação, que era a inocência, e entrou na segunda dispensação, que era a consciência, que são 7 as dispensações. Então ele entrou automaticamente, houve uma transição de uma dispensação para outra. Ele saiu da dispensação da inocência. Quando pecou, ele entrou na segunda dispensação, que era a consciência. Então ele viu que ele estava indigno de se apresentar diante de Deus e se escondeu. A Bíblia diz que Pedro, numa certa ocasião também, quando ele viu Jesus vindo de longe, o que ele fez? Como ele estava indisposto, ele pulou na água.
mas Jesus já tinha visto ele. Infelizmente, o pecado nos deixa desnudo diante de Deus e nós temos que nos santificar a cada dia, nos purificar a cada dia, tá? As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Quais são as qualidades de Deus? Santidade é uma delas. Fidelidade é outra delas. Paz é outra delas. Nós estudamos numa lição que falou sobre os atributos morais de Deus. Estudamos há pouco tempo. Umas que ele compartilha com o homem e outras que é só dele. Tá? Deus é santo, então ele quer que nós sejamos também santos. O tópico 2.1, Deus quer um povo santo. Deus quer quem? Um povo santo. Acho que já falou tudo. Deus quer um povo santo, um povo separado. Deus quer ter exclusividade. Se você for lá para 2 Crônicas 7, 14, 15, diz assim bem claro: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, deixar os caminhos errados, depois de tudo isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15, porque depois que vocês fizerem tudo isso, os meus olhos estarão abertos nesse lugar, tá? E o meu ouvido atento a toda a oração, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que esteja nela o meu nome. Depois, lá na frente, a Bíblia vai nos informar, bem claro, tá? Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra para que estejam com Ele. Depois você vai lá para a carta de Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então está aqui bem claro o texto que nos diz bem claro. Deus quer um povo santo. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, particular. Deus quer ter contato com o seu povo, mas através da santificação. Se não houver santificação, Deus não vai se aparecer ali. Se você for lá para o livro de Êxodo, o livro de Levítico, você vai ver que o sacerdote, ele usava uma mitra na cabeça e em cima daquela mitra estava escrito uma palavra na lâmina de ouro: santidade ao Senhor. Lê lá que você vai ver. O próximo tópico, que é o 2.2, está dizendo bem claro aqui que é exatamente o texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Tem que ser santo o nosso corpo, tá? Tem que ser santo a nossa alma e tem que ser puro e santo também o nosso espírito. Três coisas. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade, ou seja, corpo por fora, espírito e alma por dentro. Então temos que ser o quê? Resumindo isso aqui, temos que ser plenamente, da sua totalidade, santo. Deus quer um povo totalmente santo. Deus não quer ninguém pela metade santo. Deus quer você totalmente santo. Ele requer santidade de você. É o tópico 2.2 que eu estou resumindo. Mas também é a residência da alma e a morada do espírito. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. Não adianta, observe quem falou, não adianta a residência da alma e a morada do espírito conservar, não adianta o quê? Mas também é a residência da alma e a morada do espírito. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. O que adianta eu emperequitar todo o corpo por fora? Achar que Deus quer somente a santidade na vestidura. A vestimenta é importante para cobrir a nudez, mas Deus quer uma santidade por dentro.
Deus quer uma pureza no nosso interior, na nossa alma. Deus quer o nosso coração limpo, a nossa alma, o nosso espírito limpo. Não adianta eu refletir, mostrar só no corpo, mas por dentro não tem. Quantas pessoas andam aí de terno e gravata, estão achando que terno e gravata vão levar ele para o céu? Pode te levar para o inferno. Aí você tem uma boca suja, tem uma mente poluída, e Deus não quer isso. Deus não quer essas atitudes, tá? O tópico 2.3 diz assim, ó, Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível. Opa, aqui já mudou. Jesus, ele quer o quê? Uma igreja santa e irrepreensível, sem mistura. Ele quer uma igreja separada e sem mistura. O que Jesus quer? Uma igreja separada e sem mistura. Não deve haver mistura na igreja, não. A nossa comunhão com Deus não deve haver mistura. Nada pode atrapalhar ou dificultar a nossa comunhão com Deus. Sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível. Fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ser diferente, ser exemplo. Mateus 5, 13 a 16. Se você for ver lá, ele diz assim, ó, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Lá, Jesus faz uma referência do velador e do alqueire, ou seja, não adianta pegar a lâmpada e colocar embaixo desse móvel aqui, não vai clarear todo o salão. Mas se eu colocar uma lâmpada no alto do velador, colocar essa lâmpada aqui, ó, no salão, então essa lâmpada clareia todo o salão. Se tivesse somente uma lâmpada debaixo dessa mobília onde eu estou, ia clarear só embaixo do ambiente, o resto do ambiente está escuro. Assim é a nossa vida. As pessoas devem nos reconhecer. Uma coisa que eu gosto de falar muito é do testemunho. O que é o testemunho? É as pessoas nos reconhecer pelo nosso modo de ser. Eliseu, ele não precisou falar para aquela mulher lá, para aquele casal, que ele servia a Deus. Não. Ele não saiu dizendo pela rua, ei, eu sou crente, viu? Ei, eu sou profeta, viu? Olha, eu sirvo a Deus, viu? Não, ele não falou. Mas o seu testemunho de vida falou mais alto. É o nosso testemunho de vida é que precisa impactar as pessoas ao nosso redor. Porque sem isso, não adianta. É tempo perdido. É tempo perdido. E a outra parte é o testemunho. É eu não dar testemunho daquilo que eu sou. E as pessoas falam, o crente caloteiro, o crente linguarudo, o crente fofoqueiro. Eu dou um péssimo testemunho, eu não sou exemplo. Tá? É exatamente o tópico 2.3 que eu estou resumindo na lição. O próximo tópico, que é o terceiro e último, tá? Ressaltar a importância de buscar a santificação, tá? É a parte 3 da lição. Nós devemos buscar a santificação? Sim. Quando? Sempre. Sempre, tá? Ó, a participação do discípulo de Cristo. Fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa e de todas as mazelas e contaminação desse mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Misericórdia. Apocalipse 22, 14. E aqui em Apocalipse 22, 14, vai falar exatamente de uma série de pessoas que vão ficar de fora. Misericórdia. Exatamente. Apocalipse 22, bem claro, vai falar de uma série de pessoas que naquele dia vão ficar de fora da morada celestial. E entre elas está o feiticeiro, o mentiroso. Mas feiticeiro, presbítero de volta, quem são essa gente? São os crentes rebeldes. Aquelas pessoas rebeldes que dá trabalho na igreja. Nós achamos que feiticeiros são as pessoas que fazem mal por aí. Não é. Esse feiticeiro de Apocalipse 22, 14, lê bem o texto que você vai entender bem claro. Então está aqui, ó. Esses ficarão de fora, tá? Está dizendo bem claro que o texto.
Seguindo aqui, o 2:1, despojeis e revistais. Despojar e vestir. Então eu já despojei minhas vestes, meus trapos de imundície, e vesti uma nova vestidura em Cristo através do sangue do Cordeiro. E aqui está dizendo aqui, ó, neste tópico, vamos enfatizar o uso desses dois termos que encontramos nas cartas de Paulo aos Efésios e Colossenses, Efésios 4:22 ao 32, Colossenses 3:8 ao 14. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Notemos que em Efésios, entre despojar e revestir, há o versículo 23, que indica a renovação da mente. Tá? John Scott diz que ele comentou em Efésios 4:23, renoveis. Este verbo é um presente infinitivo em distinção com os termos dos versículos 22 e 24. São os astoristos que indica, além da rejeição decisiva do velho e a aceitação do novo, implica numa conversão, uma renovação interior e diária, e até mesmo contínua do nosso ponto de vista, está envolvida em ser cristão. O 3:2, ele diz bem claro, separação dos padrões do mundo. O crente deve o quê? Se separar dos padrões deste mundo. Paulo chama atenção em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos, tá, em santificação a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está falando que nós devemos pensar bem o que nós estamos fazendo, tá? Romanos 12:2. Não é porque se faz no mundo. Devemos fazer também o que é aceito pelo mundo, não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. No mundo de hoje, tudo é relativo, o que vai contra os princípios bíblicos, que são permanentes, independentes do tempo e da cultura. A Bíblia diz que o mundo, que é o sistema de crenças e valores contrário contra Deus, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. 1 João 5:19, o mundo jaz no maligno. E o último tópico, que é o 3:3 da lição EBD, diz, abster-se dos prazeres carnais e toda a espécie do mal. Eita glória! Se você for para Gálatas 5:22 em diante, você vai ver lá os 17 itens da carne e os 9 frutos do Espírito. Você vai ver lá que a carne ganha do Espírito, é por isso que é uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. E o crente deve o quê? Se abster-se, não é abastecer não, se abster, se afastar, não é procurar encher não, é se afastar. Se ele viu que é mal, se afaste e não pratique mais essas obras que Deus não se agrada. Na verdade, precisamos não só se afastar do mal, mas abster-se de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonha, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta do cristão, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus e do jugo desigual com os ímpios. 2 Coríntios 6, versículo 14. Tá bom? Essa foi o resumo da lição EBD, lição bíblica de escola dominical. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e Deus vai te abençoar na pessoa bendita de Jesus. Amém? Graça e paz, uma noite abençoada.